Às vezes uma pessoa fala e diz sempre, né, aí eles usam a blasfêmia como uma palavra vazia de significado. Por que nós consideramos a blasfêmia um elemento tipicamente cultural italiano? Porque a gente se deu conta que eu, por exemplo, nunca vi uma blasfêmia em português. E fomos pesquisar também nas áreas limítrofes com os alemães e percebemos, né, nós constatamos que os alemães aprenderam a blasfemar em dialeto italiano. Eles não sabem o dialeto italiano. Foram contaminados. Mas eles dizem, até com um sotaque alemão, por exemplo, porco tio, em vez de porco dio, né? Mas a blasfêmia é em dialeto italiano. Hoje, que tipo de efeitos tu percebe que essa blasfêmia causa? Porque o próprio Vitor disse que os palavrões não são ditos em qualquer contexto, ou seja, existe uma certa intimidade, ou né, tem que ter um calor na conversa para se poder reproduzir uma palavra como essa. Foi outra coisa que aqui nós verificamos, que era no jogo de cartas, na bodega, ou então nas partidas de futebol. E em casa? Em casa. E muito mais da parte dos homens do que das mulheres. As mulheres são muito poucas as que blasfemam, e na geração das crianças também são os meninos e não as meninas. Já começa desde cedo, mas assim. Até na escola primária eles ainda largam alguma blasfêmia. E esse estudo foi feito em quais recortes da região, prof? Nós pegamos a área de Caxias do Sul, uma parte de Farroupilha e Bento Gonçalves. E de quanto em quanto tempo foi realizado, assim, qual foi o período? Não, bom, levamos alguns anos, né? Nós começamos fazendo levantamentos que a gente pode dizer experimentais, né? Então, uma aluna minha de italiano ia gravando a conversa com pessoas nessa região de Vila Seca, na REC, e partindo de todo aquele material que ela tinha gravado, a gente foi elaborando um instrumento de pesquisa. Então, o primeiro levantamento nós fizemos através do projeto Estigma. Estávamos desenvolvendo um projeto chamado Estigma, que era o estigma da fala, e acrescentamos um módulo sobre a blasfêmia, a blasfêmia, aí foi, para aproveitar o informante e a gravação, né? Então, uma primeira parte foi feita assim. Depois nós fizemos com o bairro Centro de Caxias, especificamente para análise, e o bairro Rio Branco. Foram ao total 80 e poucos entrevistados. E se deu um retorno para eles? Existe uma parte da pesquisa onde se dá um retorno? Só através das publicações. Eu apresentei inclusive um texto na Itália, uma síntese, e não foi assim muito bem visto quando eu disse que era um elemento tipicamente italiano, eu me imagino. Cultural italiano. Porque é difícil assumir isso também, depois né? Eu expliquei, aí, porque nós também nos consideramos italianos, então não estamos empurrando o problema para o eles. outro. Né? É um problema nosso que conseguimos preservar muito bem através do tempo. O dialeto morre e a blasfêmia continua. É um traço cultural, né? Enquanto que os palavrões são ditos ou em língua portuguesa ou em dialeto. Quer dizer, os palavrões a gente já encontra em língua portuguesa. Os grafitos de banheiro, que nós fizemos o levantamento, eu ainda não fiz o estudo, são todos em língua portuguesa. Então isso mostra como a geração jovem não sabe mais o dialeto. Só usaram o português para escrever as frases nos banheiros. Professor Aniello, o senhor já trabalha com outro tipo de linha de pesquisa, né? Relação cultural e social entre Brasil e Itália, através da figura da Imperatriz Teresa Cristina. Exatamente. Por que o senhor escolheu essa figura para traçar esse paralelo, que na verdade é uma referência histórica, né? Bom, antes de começar a falar Teresa Cristina, eu gostaria de mencionar um grande poeta brasileiro, que é chamado Marco Lucchesi. Marco Lucchesi, acho que todo mundo sabe, é o mais jovem dos acadêmicos. Ele esteve aqui na Feira do Livro de Exatamente. Caxias do Sul recentemente, dando uma palestra muito
assim, onde ele demonstrou uma sabedoria, uma generosidade, inclusive, dentro do conhecimento dele, que certamente ele está entre os melhores nomes. Exatamente. Porque a gente percebe que aquele conhecimento que ele adquiriu ao longo das experiências, inclusive na Biblioteca Nacional, transpiram, né? Exato. Agora, o Marco Lucchesi, ele, no discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, pronunciou algumas palavras reveladoras. Ele disse: eu sou anfíbio, ou seja, duas línguas e dois corações. Ele é brasileiro, nascido no Brasil, mas italiano por herança cultural. Os pais do Marco são italianos, tá? Então, o que é anfíbio? Anfíbio é, por exemplo, um pouco na água, um pouco na terra, um pouco em cada espaço. Exatamente. Né? Então, nesse caso é Brasil, Itália. O senhor é um pouco anfíbio também. Eu sou anfíbio. Mas, enfim, por que eu estou mencionando o anfíbio de Marco Lucchesi? Porque a Teresa Cristina, a Imperatriz Teresa Cristina, eu considero ela a fundadora dessa raça, entre aspas, híbrida de anfíbios. A Teresa Cristina, ela era italiana, napolitana e casou com Dom Pedro II em 1843. Agora, ela teve uma sorte um pouco, digamos assim, desgraçada, ou seja, ela é totalmente ignorada na Itália, ninguém sabe quem é. Aqui no Brasil é muito pouco conhecida também, ou seja, ela foi alcunhada de mãe dos brasileiros, imperatriz silenciosa e só. Praticamente, da Teresa Cristina, no Brasil se sabe muito pouco. Aliás, não só da Teresa Cristina, na verdade, várias figuras históricas importantes acabam sendo desconhecidas. Mas olha, é o seguinte, a Teresa Cristina tem uma importância especial na cultura brasileira e nas relações entre Brasil e Itália a nível também político. Uma pergunta que eu costumo fazer às pessoas que falam Teresa Cristina, que perguntam qual é a importância de fazer essa pesquisa, a minha pergunta é: como é que se criou no Brasil a maior colônia de origem italiana no mundo? O Brasil possui 35 milhões de anfíbios, ou seja, de oriundos italianos. E como que se cria isso? Não se cria do nada. Claro, as grandes migrações do final do século XIX, mas as grandes migrações foram precedidas por uma série de acontecimentos que criaram no Brasil o humus mais favorável para que essa grande colônia se formasse. E quem fez isso? Fomentou isso? Foi a Teresa Cristina. Teresa Cristina é uma figura importantíssima porque ela foi uma grande arqueóloga. O Brasil possui no Museu Nacional uma coleção arqueológica primorosa de arte pompeiana, de arte romana e de arte etrusca, que foi criada graças à pesquisa arqueológica que a Teresa Cristina mandou fazer na Itália. Estando no Brasil, ela manteve grandes relações com a Itália. Mais uma coisa, todo mundo sabe que a ópera foi, digamos, no século XIX, um dos marcos mais fortes da identidade nacional brasileira. A ópera, a música. Então, qual era a ópera, a música que reinava, digamos assim, no Brasil? Era a ópera italiana, a música italiana. Donizetti, Verdi e Bellini. Era uma espécie de domínio absoluto. Sabemos que Carlos Gomes, ele estudou na Itália, estudou em Milão. Então, ele escreveu o quê? O Guarani, mas ele escreveu em italiano. E quem? Imbuído de um espírito que era da sua própria, do momento cultural, né, em que ele vivia. Ou seja, ele representa, no Guarani, representa o Brasil em língua italiana, tá? Então, eu sublinho isso por quê? Porque sabemos que Dom Pedro II também era um grande estimador da música, mas ele era um grande admirador do Wagner e queria que o Carlos Gomes fosse estudar com o Wagner. Quem insistiu para que ele fosse estudar na Itália foi a Teresa Cristina. Ou seja, quando se diz que a Teresa Cristina é uma figura apagada, enfim, que não tem interesses culturais, é totalmente errado.
Professor, sei que o senhor teria milhões de coisas para nos contar, e surpreendentes inclusive, mas como é que as pessoas podem ter acesso a essa pesquisa e saber mais sobre isso? Eu já publiquei em artigos, em revistas. Eu sou, por exemplo, sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, já fiz várias coisas, publiquei vários artigos, mas estou publicando a biografia da Teresa Cristina, que deve sair até o final desse ano e será apresentada em março do ano que vem, num grande seminário que está sendo organizado no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que será dedicado exatamente aos anfíbios e à imperatriz dos anfíbios, que é a Teresa Cristina. Professor, certamente através do canal Futuro a gente vai continuar mantendo contato. Que bom. E para também poder acompanhar o lançamento dessa biografia. Agradeço muito a sua presença e a ajuda aqui na tradução pelo amor de Deus, para o português do italiano do Vitor. Vitor, muito obrigada. Vou pedir para a produção colocar o site da revista Focus.it, né? Para que o pessoal conheça. A gente não conseguiu falar sobre esse assunto, mas muito obrigada, parabéns também por uma pesquisa como essa. Grazie a voi. Grazie tanto. E professora Vitalina, nossa conversa sobre as blasfêmias vai continuar numa próxima oportunidade. Eu agradeço muito essa oportunidade de falar ao público e também, né, de poder estar aqui com duas figuras tão ilustres. Foi muito gostosa a conversa com vocês, viu? Obrigada mesmo. Uma beleza vivenciar um momento de anfibiedade. Ótimo, essa palavra eu vou adotar. A você de casa também que ficou acompanhando a gente, muito obrigada. A gente se encontra ao longo da programação. Até a próxima.